Bom dia a todos. Este aqui é o programa Lusofonia. Este é um programa muito ficha. Viu? O sotaque angolano já chegou aqui. Mas Isso é apropriação cultural. Isso aí é para os identitários. Mas voltando. Mas vamos falar então, né, sobre a questão, principalmente das eleições municipais que tem no Brasil e de forma geral, né? Aí eu pergunto se em Angola, em Portugal e até na Alemanha existe eleições municipais e se elas são feitas ao mesmo tempo aqui no Brasil e quem organiza. Ok, eu posso começar. Do meu lado, aqui na Alemanha, existem eleições municipais e são as únicas pessoas que não são alemães podem votar normalmente. Portanto, eu não posso votar como não alemão nas eleições federais, nem sequer nas eleições de Estado, que são vários Estados, tal como no Brasil. Eleições municipais e geralmente votar consoante o programa, ou seja, as pessoas aqui estão muito atentas ao programa do quem está a concorrer e geralmente votam em função disso. Portanto, eu diria que, pela minha experiência, são muito informados e realmente esperam que o candidato faça aquilo que promete. Se não fizer, então existem consequências. Por exemplo, não votam nele nas próximas eleições. Isso aqui funciona. Próximo, porque eu não tenho eleições. Bom, para Angola nós não temos eleições municipais. Tem eleições autárquicas, que acho que seria o equivalente, que estavam programadas para 2020 ou 2021, mas foram adiadas, ou como o presidente disse, você não se adia, você não pode adiar uma coisa que não foi programada. Ou seja, não, bom, adiar não é bem a palavra certa, mas pensava-se fazer as primeiras edições de 2020, mas ficou para depois. Porém, a gente temos tem administração local. Só que a administração local é escolhida pelo circuito. Toma ali. É escolhida pelo circuito do Partido Comunista, né, do MPLA, do MPLA, que é o Partido Comunista Local. Então, eles têm células locais e o presidente escolhe os governadores e os governadores vão escolhendo os administradores municipais, que são pessoas ligadas ao grupo local do partido. Então, não tem... Pior que, mano, não sei se eu estou certo. Bom, só isso, Samuel? Mais alguma coisa? Não, isso não temos administrações locais e elas representam de alguma forma alguns interesses locais, porém a sua escolha é editada pelo partido, o poder e pela administração central. E por aí, Fábio, como é que é aí na tua terra? No Brasil, as eleições municipais são organizadas pelo Tribunal Eleitoral, né, pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que você tem até crítica que como é que o judiciário pode organizar as eleições, legislar e fazer o papel do executivo. E as eleições, acho que isso não sei, acho que isso não deve ter nem em Portugal nem na Alemanha de todas as eleições municipais acontecerem no mesmo dia, no mesmo dia.
simultaneamente em todo o Brasil, Ok. não? Eu acho que isso não existe, né? Agora, em si, não estou a recordar. Talvez a Dona possa ajudar. Tu dizes em Portugal? Sim. Então, em Portugal, na verdade, até onde eu sei, as eleições vão ser daqui a 2 anos, né? Então, muita coisa está por ainda decidir, mas durante a Mas as eleições pandemia, não sei como. municipais são simultâneas em Portugal? São simultâneas. São, São como no simultâneas, Brasil, então, né? como no Brasil. E, na verdade, aqui todos podem votar desde que sejam portugueses, ainda que não tenham nascido aqui, mas se já têm a cidadania, podem votar. Sim. Então, Mas, é diferente mas quem dali da organiza? Alemanha. Vocês chegaram a dizer que não precisa repetir se disseram. Quem é que organiza as eleições em Portugal? É uma comissão eleitoral? É a justiça É o eleitoral? Tribunal Eleitoral também, é a mesma coisa que funciona. É praticamente igual ao que no Brasil. Só que aqui é semipresidencial só os poderes do presidente é que não são os mesmos. Mas a organização é igualzinha ao do Brasil. Tem umas Interessante. diferenças, porque as câmaras não são tão elaboradas como são no Brasil, não é? Cada câmara, cada município tem o seu secretário que organiza a sua secretaria de saúde, de educação, de obras e tal. Aqui não tem isso. Tem o presidente da Câmara, que seria o prefeito, e tem os vereadores só. Tem os vereadores que se dedicam a cada área, mas não tem secretaria. O que dificulta depois também, quando a gente tem que pedir satisfações ou pedir reparos ou alguma coisa, se chegar até ao órgão que nós queremos, dificulta porque não tem ninguém responsável por aquela área, não é? Me entende? Então, por exemplo, eu moro aqui em Mafra. Mafra é um município que tem 5.000 e poucos habitantes. E é grande. Aqui em volta de Lisboa é o terceiro. É menor que Sintra e é o terceiro. Torres Vedras, não, é o quarto. Loures, Torres Vedras, Sintra e Mafra, aqui em volta de Lisboa. Então, é até bastante grande. E assim, o centro de saúde e toda a saúde, ela não tem nada a ver com a Câmara. Ela é diretamente ao governo. A educação igual. Não é a Câmara que temos que nos dirigir, tem que ser diretamente ao Ministério da Educação. Então, isso dificulta muita coisa e não facilita o funcionamento público na região, porque entra muita burocracia no meio, mas de resto, as eleições, como se forma o Tribunal Eleitoral, tudo, é igualzinho ao do Brasil. Eu fico surpreso e realmente não consegue comparar. Como não Então, entendi? eu tenho uma pergunta. Sim. Ou seja, você é autoridade local, mas essa autoridade local não tem poder e tem que se dirigir ao Ministério, né? Por exemplo, da Educação. Sim, então, é um pouco exatamente. uma descentralização francesa, em que é descentralizado, teoricamente, né, para dividir o poder, mas a unidade não tem nenhum tipo, cada unidade municipal não tem nenhum tipo de poder e tudo se remete a Paris. Nada. É uma coisa? É isso mesmo. É assim mesmo. Bacana, bacana. Então, é interessante saber que até nisso o Brasil é parecido com Portugal, né? Que tem um tribunal eleitoral próprio embora Portugal não seja uma federação, né?
Por exemplo, a questão da municipalização da educação e da saúde não é federalizado, né? No caso, depende do governo, não sei como é que é a nomenclatura, o governo nacional, né, de Portugal. Para tu teres uma noção do tamanho, se tu tens em mente o estado de São Paulo, assim, geograficamente falando, o estado de São Paulo, cabem 3 Portugais lá dentro. Me entendes? E ainda assim, tem muita câmara, tem muito município aqui. É uma loucura. Tem municípios com, eu creio, com 1.500 habitantes. Esta perspectiva da Dona é incrível. Eu vou pesquisar aqui, vamos pesquisar juntos, colocar o Instituto compartilhar a tela, quantos municípios tem em Portugal. Me acompanhe, vocês estão me... O Brasil tem 5.000 e pouco. Então, escreve assim, quantas câmaras tem em Portugal? Câmaras. Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Portugal. França tem 18.000 municípios, aproximadamente. Que fala que tem um total de 100... Vamos ver aqui. Total de 110 portugueses. Mas vamos ver aqui se tem um número total. Você não se importa em ser o centro de reflexões. É tipo assim, eu não me importo. Você fala conselho, né? Pode ser conselhos ou câmaras municipais. Câmaras municipais. Aqui fala que tem 308 conselhos. Isso é muito ou é pouco em comparação? Não, o Brasil tem 5.000 municípios, né? Mas tem município que... Tem município, por exemplo, tipo Santarém... tipo Santarém no Pará, que vale aí por 50 municípios pequenos na França, né? Se o Brasil adotasse o modelo francês... Oi. Santarém é uma cidade muito conhecida em Portugal, não sei se sabes. Por isso é que tem Santarém no Brasil, né? Tem cidades no Brasil que são gigantes, né? Tanto que... Então, Vitória, quantos milhões de habitantes tem Vitória, por exemplo? Não, Vitória não tem milhões. Vitória tem aproximadamente, acho que 300 mil. Vitória deve ter... Não. Habitantes? Não, Vitória. Então, se Curitiba tem 1.700.000, Londrina tem 520 mil habitantes. Mas a população da grande Vitória inteira é 1 milhão de pessoas. 1 milhão e meio de pessoas. Vamos ver aqui. Eu acho que por 1,5 milhão, tu dizes Vitória... 211.529 pessoas. Vila Velha tem aproximadamente 400 mil pessoas. População. Isso é também de Lisboa, quase. Mas só para fechar... Lisboa tem 508 mil. O número de municípios... Vamos ver aqui a Alemanha. O número de municípios na Alemanha. A Alemanha parece que tem muita cidade grande, né, Max? A Alemanha está dividida em estados, e cada estado tem a sua capital. Dobro de municípios apenas. Mas em Portugal existe o conceito de junta de freguesia. Também existe o mesmo no Brasil? Não. Não existe no Brasil. Se junta de freguesia são mais postos socialistas. Também não serve para nada. A junta de freguesia não faz nada.
serve para nada. Pois. Hum. Na tua Mas experiência, Diga. eu fiquei muito surpreso que a Dawn diga que é mais fácil ir queixar-se à prefeitura, não é? À Câmara Municipal. Sim, claro, porque Eu olha gostei só, muito disso. porque é assim, por exemplo, eu tive algumas situações aqui, desde que cheguei, não é? Que servir desses órgãos públicos. Um deles, quando eu parti o meu dedo, já te falei, né? E eu fui aqui no centro de saúde, tem sim um 24 horas lá, um posto de atendimento de 24 horas, e não tinha ortopedista de noite. Ok, a gente entende, não tem ortopedista de noite, mas pelo menos de dia tinha que ter um ortopedista de plantão, não é? Não. Porque é um município com 5 mil habitantes, ou seja, é um município, só Mafra tem 5 mil, mas depois temos Ericeira, temos até Encarnação, pertence a Mafra, só o Conselho é capaz de ter uns 15 mil habitantes, só o Conselho. Então, tinha que servir ao Conselho esse centro de saúde, não é? Tinha que ter pelo menos um hospital, aqui um mini hospital, e não tem. E não tem um ortopedista aqui para servir ao Conselho. Então, o que é que acontece? Eu tive que me dirigir a outro Conselho, a Loures, ou a Torres Vedras, tive que ir para outros conselhos para poder ser atendida. Me entendes o que eu te quero dizer? Então, aonde é que eu reclamo isso? Que Mafra precisa de um ortopedista. Na Câmara Municipal não é, porque eu fui à Câmara. E na Câmara me disseram, não, isso é um poder à parte, é com o Ministério da Saúde. A senhora faça uma reclamação com o Ministério da Saúde. Isso dificulta o acesso. Sim. Porque Educação, tu a estás mesma no centro. coisa. Eu estou aqui, Tu até estou na estás muito bem cidade onde... né? Sim, estou no centro, e estou na cidade que é a capital do concelho, né? Agora imagina quem está Educação. no meio da montanha. Então, porque tem muita aldeia por aí, né? O que tem mais Sim. aqui são aldeias, aqui no meio do mato. Então, imagina, pessoas que têm que se deslocar para longe, sendo que Mafra podia ter tudo isso. Entende? Nas escolas a mesma coisa, Secretaria de Educação é igual. Não tem Secretaria de Educação, imagina, porque aqui tem a Câmara, qualquer coisa eu reclamava ali na Secretaria de Educação, mas não tem Secretaria. Tem que ir ao Ministério da Educação para fazer alguma reclamação, algum pedido ou alguma coisa, ou seja, o funcionarismo público, ele não funciona para o público. A junta de freguesias não serve para nada. Agora, serve para votar? Só isso. E para ter lá a secretária, que ganha para caramba, mais 2 assistentes, mais um ou outro assistente social, porque é o que tem os assistentes sociais, o centro de emprego, acabou. Que isso tudo poderia estar dentro da secretaria. Eu tive um aprendizado com nosso amigo Tiago Cerejo Andrade, que deu uma aula sobre divisão, a questão político-administrativa, divisão administrativa de Portugal, né? Ele fala que tem a freguesia, o conselho, o município e distrito. Então, freguesia seria o que a gente chama de distrito no Brasil, conselho é o que nós chamamos de município, pelo que eu entendi. Não. O distrito é das capitais. Vamos fazer uma tradução. Vamos fazer uma tradução da linguagem lusitana para a linguagem brasileira. Freguesia é o quê? Na linguagem brasileira. Não existe. Seria não um é distrito. nada, não existe. Seria um distrito. Não. Aqui distrito é o que fica ao redor das capitais. O distrito daqui desta região é Lisboa, que é a capital. Sim, mas vamos fazer uma analogia que entre as duas formas. Em concelhos, entendeu? Por exemplo, município no Brasil é o que em Portugal? Município, concelho. Tá. Conselho é município. O município no Brasil é conselho em Portugal, né? Isso.
E município no Brasil é o que em Portugal? É conselho. Ah, tá. Município é conselho. Conselho é município. É a mesma coisa. Tem vereadores e tem uma Câmara. Uhum. Só não Porque existe secretarias. é pelo que o Thiago deu a entender que entendi que você O distrito conselho em Portugal deve ser o que a gente chama de cidade-sede no Brasil. não. Conselho é município. É como se fosse município, igual. Ah, tá. Só não tem as secretarias, porque aqui tudo é mais Sim. centralizado no governo, aos ministérios. O Então não distrito é tem o secretaria. estado, que a gente chama de estado. O Exato, distrito de Portugal que a gente chama de estado. como se fosse. É mais a nível judicial, entende? Uhum. Sim. Mas impressão que eu tenho em Portugal, na Alemanha, que as eleições municipais são bem mais tranquilas, né? Se comportam de uma forma mais tranquila, né? Apenas se comportam assim porque as coisas funcionam. Ou seja, aqui quem não faz o seu trabalho é preso, ou é responsabilidade, ou é despedido. E aqui em Portugal são muito permissivos. Empregos de família, tal como a Dom diz, a junta de freguesia serve para empregar a família do mesmo partido, praticamente. E não existe responsabilidade, ou seja, o dinheiro desaparece, as coisas não aparecem feitas, fazer as coisas bem feitas, não é, também. Por isso é que é complicado em Portugal em comparação à Alemanha. Na Alemanha, por exemplo, o dinheiro vem e eu moro aqui mesmo ao lado do campo e ao lado do campo tem um pequeno campo para BMX, para aquelas bicicletas, né? Para os mais jovens andarem aos saltos. E na minha cidade apenas havia uma pista dessas numa cidade inteira com mais de 100 mil habitantes. Aqui, uma aldeia praticamente com 2 mil, 3 mil habitantes, fizeram um parque lindíssimo e até meteram depois um bocado de alcatrão e um bocado de cimento e ficou uma coisa muito bem feita. Ou seja, tu vês os fundos públicos, não é? O dinheiro, a ser bem usado e não ir para o bolso de alguém. Portanto, assim, a qualidade de vida é sempre muito mais agradável. E as pessoas não discutem tanto sobre a falta de dinheiro, porque se o dinheiro faltar é porque alguém andou a roubá-lo e é logo criminalizado, seja quem for. As pessoas pensam mais no que eu quero ver no futuro aqui na minha aldeia. E é isso é a preocupação deles. Em Portugal, pelo que eu me recordo, e a Dawn pode confirmar, é mais a preocupação do dia a dia. Ou seja, o meu centro de saúde tem buracos no meio do telhado e está a chover lá dentro, não é verdade? Não, na verdade, assim, aqui em Portugal está bem melhor as coisas, né? Na verdade, também tinha que melhorar também, né? Então, só que assim, eles tentam reduzir os gastos do serviço público, não é? Assim, em termos de público, para o povo. Entende? Por exemplo, o centro de saúde aqui de Mafra, ele não tem uma máquina de raio-x, não é? Ele não é gratuito, nada é gratuito, porque cada vez que vai lá ser atendido tem que pagar. Se for nas emergências são 4,5 €, aqui não é nada gratuito. Se tiver que tirar o raio-x, como eu vou ter que ir a uma clínica fora, vou ter que pagar o raio-x fora. Se tenho que pagar análises de sangue, não é o Estado que me dá, eu vou ter que as pagar. Não é? Então, assim, não tem médicos suficientes, não tem um ginecologista, não tem um ortopedista de plantão, tem um médico clínico geral que atende daquele jeito, vocês imaginam, não é? Vocês já podem saber. Mas o local físico, ele é novo. Ele é novo. Então, assim, para mim, assim, nesta minha visão, fizeram a obra para o inglês ver, que essa expressão é comum também no Brasil, então todo mundo sabe o que quer dizer. Ok. É só para o inglês ver, porque também tinha ingleses, né, lá no Brasil, né, que investiam lá no Brasil. Okay. Então, o espaço físico era só para o inglês ver,
mas a realidade é que o gasto com o povo, ele é o mínimo possível. O mínimo possível. Enquanto que, para que vejas, agora vão se abrir mais 600 freguesias, não é? E até 2021 eles querem recuperar pelo menos metade daquelas que já foram fechadas no outro governo de direita que teve. Então, para que vejas como que é, não existe dinheiro para uma coisa, mas existe dinheiro para abrir mais 600 freguesias e todo aquele efeito cascata que tem as freguesias de empregar gente para cuidar das freguesias, não é? Então, é assim. Tens que entender que socialista precisa de comer, né? Não seja muito, não seja muito, não seja muito duro. O socialista tem que engordar. Tem que comer com o dinheiro dos outros, né? Porque o dele ele não come. Mas, se calhar, eu não sei, um modelo mais viável de autoridade local seria se elas não tivessem orçamento recebido do governo central, ou se não tivessem orçamento. Se realmente uma comunidade precisa de uma administração local para organizar alguma coisa, acho que deveria ser voluntário. Porque desde que haja um orçamento que vem do governo central, normalmente é uma roubalheira. Por exemplo, aqui, um dos administradores locais comprou umas jangadas de madeira que custam, digamos, de 50 a 100 euros, e ele apresentou, e na televisão, quando apresentaram a oferta das jangadas aos tais pescadores, o orçamento que ele deu das jangadas, acho que eram de 5.000 euros. Superfaturou por 50. Mas isso é superfaturação. Isso é o que acontece aqui na cara dura da gente, sabe? Todo o tempo eles apresentam coisas assim superfaturadas. Aqui igual, né? E no Brasil igual também. O Fábio deve lembrar de situações. Eu estou achando o Brasil parecido com Portugal até demais. É igualzinho, né? É igualzinho. Desculpa. Mas bom, tem um ditado que diz que diz, já até conversei isso aqui, que classe média na Alemanha é sinônimo de você ter uma sociedade capitalista desenvolvida, né? E classe média no Brasil é como se fosse um título de nobreza, vamos dizer assim. Tanto que eu não tiro a razão quando se diz que o brasileiro tem uma mentalidade monárquica. É verdade. Mas uma pessoa me disse que na Alemanha se cortou muita cabeça, né? Por isso que conseguiu se chegar onde chegou, né? Olha, as pessoas aqui, eu acho... Fala, Brito, fala. Só para dizer que as pessoas aqui estão muito cientes dos seus direitos e julgam que quem está acima deles no governo não é diferente deles. Ou seja, é apenas uma pessoa tal como eles e que estar a usar o poder que tem ou o dinheiro que tem é crime, se o fizer mal. Portanto, não tem qualquer problema em fazer uma manifestação, como sei agora por causa das máscaras, a dizer que não concordam. E aqui, por exemplo, aqui na Alemanha, em Berlim, tiveram 1.200.000 pessoas numa manifestação só a reclamar contra as máscaras. No Brasil não sei, mas em Portugal nunca se conseguiu fazer uma coisa destas. Né? Não, em Portugal não se conseguiria. O português é muito medroso. Peraí, 1 milhão de pessoas pessoalmente foram para as ruas reclamar. E isso que não é se importar, com Covid, né? Tudo mais. Porque uma coisa é o vírus, não é verdade? Mas outra é os empregos das pessoas, é os negócios a fecharem. E os impostos continuam, não é? A pessoa continua a ter que pagar impostos mesmo que não tenha clientes, é absurdo. Mas você tinha pelo menos distanciamento social, que pelo que eu sei na Alemanha você adota mais nada. Mas vamos falar uma coisa que ainda bem que a Alemanha não vai experimentar,
Acho que Portugal não experimenta e Angola não tem a felicidade de experimentar, até porque não tem eleição municipal, que o grande desafio da eleição aqui no Brasil é que a gente fica entre dois polos que se amam, fingem que se odeiam, mas se amam, que são os identitários, Certamente não merece que são os identitários versus direita conservadora dos costumes, tanto que se nota que tem muito delegado, muito capitão, muito militar que é candidato, e eu acho que o grande desafio da eleição municipal no Brasil é fugir dessa cismogênese, como está no livro do professor Piero Leiner, sobre ficar discutindo falta de costumes, tanto para um lado quanto para o outro, né? Olha, quanto ao que eu ia falar, eu creio que a Alemanha teve a vantagem de pós-guerra ela renascer das cinzas. E então eu creio que eles aprenderam um pouco com os erros do passado e não quiseram voltar a cometer os mesmos erros. O português não tem essa mentalidade. O português tem a mentalidade do António Costa, a grande maioria dos portugueses tem a mentalidade do António Costa ou do Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei se vocês se lembram, Brito, não sei se te lembras dessas afirmações. Ok. Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi liberada aquela altura da praia, né? O poder ir à praia, e ele falou assim, repara no que ele falou, repara, os famosos espertinhos, ele diz assim, eu vou à praia, se a praia tiver muita gente, eu peço aos meus amigos pescadores, e nós vamos ali atrás das rochas e eu vou e mergulho. Essa é a mentalidade do Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, fazer as coisas pela socapa. Portalhão. Não é? O espertalhão, é usar a inteligência com desonestidade, que deveria ser assim, olha, eu chego à praia, se ela estiver muito cheia, eu volto para casa. Deveria de ser assim, não é? Ou, por exemplo, então, com a gente, com um presidente que faz uma afirmação dessas pública, como é que reage o povo? Qual é a mentalidade do povo? A mesma. A mesma. Sim. Ou tipo, né, tipo aquele, o ministro da infraestrutura, o não sei o quê, Pedro Nuno, não sei o quê, pronto. E ele sim, estávamos a dever dinheiro à Alemanha e ele diz assim, os alemães que se ponham finos, porque senão a gente não paga os alemães. Esse é o ministro que nós temos de infraestrutura, que ameaçou os alemães de não pagar, ou seja, desonesto, total, o cara está a dever e não paga. Sim. Então, essa é a mentalidade do português, ou seja, do português que tem 40 anos de socialismo. Entendes? Escapar. Essa é a mentalidade dos 40 anos do socialismo em Portugal. As pessoas sempre tentam ser espertas, sempre fazer todas as coisas com desonestidade. E isso é uma coisa que tem que mudar a mentalidade. Mas a eleição municipal em Portugal não tem o problema que nós estamos vivendo aqui, que é viver a cismogênese entre ter a cismogênese entre esquerda identitária versus direita conservadora, né? Eu acho que ainda vocês não tem esse problema. Que é tudo esquerda, Fábio, é Portugal. Sim, mas tem essa questão, mas não tem essa questão de discutir pauta de costumes, né? Que é não. Que eu acho que essa é a pior eleição municipal do Brasil, pelo menos nos últimos 30 anos. Nos últimos 30, 40 anos. Pior, dizes pior em que sentido? A mais conturbada? Porque dentro do processo de guerra híbrida se tem o processo de cismogênese, né? Então,
um fala, o outro reage com o outro fala, e você tem um lado que você tem militares, muitos militares, muito Muita polícia, né? delegado, que fica discutindo questão de pauta de costumes, e o outro lado tem os identitários, né? E acho que o grande desafio no Brasil é municipalizar, falar de temas municipais, né? Então, pelo visto, ainda não. Ainda bem que não chegou aí na Europa, né? E também o identitarismo deve ter chegado em Angola. Mas olha, Fábio, eu acho que precisava de um momento desses no Brasil, sabes? Falando do Brasil, eu acho que De precisava, pauta de porque costumes? Ah, não. eu acho que precisava, sim. Precisava O que é de a uma. falta? É o povo mais conservador e a lutar pelos direitos dos conservadores, não é? Dos costumes, das coisas mais Não tradicionais, não é? concordo. Eu acho que sim, precisava. Eu não sei onde é que você mora, em que lugar, mas eu já morei em muito lugar, sabes? E claro, eu não sei se eu te falei um pouco, eu trabalhei no Brasil numa ONG que nós fazíamos serviço humanitário, não é? Essa ONG espanhola, e eu trabalhei, então eu tive que trabalhar em várias cidades. E com quem é que eu trabalhava? Ou seja, junto, quem me acompanhava? Polícia me acompanhava. Nós estávamos sempre em cadeias, ainda se prendiam as pessoas nos DPs, ainda havia pessoas presas nos DPs, e nós estávamos lá a servir comida aos presos nos DPs. Me entendes, Fábio? Okay. Então, O que é um DP? é um distrito policial, ou seja, uma esquadra. É uma esquadra aqui em Portugal. Então, antes, os presos podiam ficar até 6 meses lá presos, até esperar o julgamento, não passavam para a penitenciária. Agora, 2 dias e já estão na penitenciária. É bem assim. Graças a Deus que isso acontece. Então, havia super cadeias, coisa que a gente via aqui nas notícias da Europa, aqueles presos todos uns em cima dos outros e tal, sabes? E era realidade, era subhumano aquelas condições. Eles se revezavam de 4 em 4 horas para poder dormir esticados, né? Então, eu lidei com muitas pessoas assim. Nós íamos fazer visitas aos presos, levávamos sabonetes, pasta de dentes, escovas de dentes e essas coisas que eles não tinham. Tinha gente que não tinha nem família. E outros que a família não queria nem saber. Então, eu, por um lado, estava a acompanhar a polícia e, por outro lado, supria a necessidade dos presos dos DPs. Eu tive um trabalho com índios durante 1 ano e meio em Londrina, também fazendo a mesma coisa. A cada 15 dias a gente montava as camas elásticas, piscina de bolinhas para as crianças, fazíamos uma festa, distribuíamos roupas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, comida e tal, e vínhamos embora 15 dias depois, estávamos lá outra vez. Mas era o dia inteiro que a gente podia ter aquele contacto direto com os índios, direto com as pessoas presas, nos bairros mais carentes, e ainda hoje continuam a fazer esse serviço. Eu abri 2 restaurantes comunitários totalmente gratuitos, um em São Paulo, um em Londrina e outro em Curitiba. Então, eu sempre lidei com a camada mais pobre mesmo, pobreza, extrema pobreza, sabes? E muitas vezes não era nem culpa do governo, era das próprias pessoas que não sabiam viver de outra maneira, entende? Então, eu acho, não, é que nem sabiam, nem se importavam com isso. E então, são famílias estruturadas e que nasceram no meio do crime e que continuam nessa vida. Entendes? Eu tive várias situações. Uma vez me roubaram o meu telemóvel e eu fui à casa da pessoa. Eu descobri quem era a pessoa que me tinha roubado o telemóvel. Eu fui à casa dos caras no meio da favela. Quando eu descobri que ela tinha acabado de sair da prisão, tinha ficado 9 anos presa porque teve um confronto com a polícia, matou 2 polícias. E o pai dela era um dos grandes traficantes que tinha morrido no confronto. Ela tinha sido presa, ela tinha acabado de sair da prisão. E ela roubou o meu celular
no telefone. Eu fui lá na casa Já dela estava buscar, nisso. nem sabia quem era ela. Isso em Curitiba, na favela mais perigosa de Curitiba. Mas como eu fazia o meu trabalho social lá, todo mundo me conhecia. E ela, no final, ela se abraçou a mim, entendes? E me pediu perdão. E como eu sou da Igreja Batista, ela me abraçava chorando e pedia para eu orar por ela. Agora vê a necessidade das pessoas de estar no caminho certo. Eles têm necessidade disso. Eles precisam de quem os corrija. Eles pedem isso. É difícil para eles entrar em outro mundo. Mas eles pedem isso. Isso é uma das coisas que eu tenho dentro de mim. Eu, quando distribuía comida pelas noites frias de Curitiba, as pessoas vinham de encontro a mim, às vezes nem para comer, porque já tinham comido. Não é? Mas quando percebiam que eu ia em nome de alguma igreja, eles vinham pedir oração. Oração. Entendem? As pessoas precisam disso. E eu sou suspeita a falar porque eu sou conservadora, né? Então, eu sou conservadora pelo que eu vi, pelo que eu vivi. E eu acho que o Brasil estava a precisar de um momento desses, porque o Brasil está vivendo um momento de extremos. Ou vai para a esquerda, e vai de vez, e a gente entra na ladeira abaixo, ou a gente se endireita e entra no movimento mais conservador. Então, eles estão nessa guerra, está nesse embate, é um momento de guerra. Vai acabar por acontecer, por escolher um lado. E vai acabar essa guerra, mas é um momento que se está vivendo. Precisava de viver isso. Eu acho que Portugal precisava de viver isso também. Sim, Portugal está numa situação já de esquerda há 40 anos, não é? Há 50 agora. E assim... Não se sente que haja muito equilíbrio. E assim, Brito, as pessoas têm uma ideia daqueles que acreditam em Deus. Eu acredito em Deus, eu sou conservadora, sou cristã, e como se fossem pessoas fracas, de mentalidade fraca. E muito pelo contrário. Isso não é verdade. Não é? Uma pessoa que tem fé, fraca é coisa que ela não é. Porque ela tem esperança. Ela nunca desiste. Ela tem sempre esperança de que tudo vai melhorar. Né? Então, se falas em Deus, se misturas Deus nas coisas e diz valha-me Deus e não sei o quê, parece que a pessoa perde o seu crédito por isso. Isso tudo implantado pela esquerda. Tirar-nos a liberdade religiosa. Fazem as coisas de maneira para que não tenhas essa liberdade de escolha. Ou seja, podes falar o que tu quiseres, menos falar da religião. Ou seja, então liberdade de expressão e liberdade religiosa não existe em Portugal. Entende? Então Portugal precisa de viver esse momento também. Precisa de viver um momento mais extremo para derrubar a esquerda. Porque os extremos só se vencem com extremos. Então, a esquerda tem que ser derrubada. Já tentaram estes anos todos entrar num meio consenso e nunca se conseguiu. Eu acho que em Portugal é mais complicado, talvez por causa de Bruxelas, ou neste caso da União Europeia. Porque esta situação da União Europeia, tal como o Fábio costuma dizer, permite o entreguismo de Portugal a Bruxelas. Portanto, Bruxelas não tem razão nenhuma para mudar um governo que é tão favorável, não é? Exatamente. É que Portugal, o governo português, ele lamba as botas ao governo de Bruxelas. Ele se curva a todas as decisões. Nunca refila. Exatamente. Deve ser notável no Brasil isso, não? Mas eles são dispostos a continuar o assunto pelo... Não sei se o Fábio consegue ver lá isso ou não. Todos sempre estão animando Fábio? as festas. Sempre estão com todos os Diga. O Fábio está a descansar o almoço. Não, eu acho que questão de isso aí, pela leitura que eu tenho, isso aí é uma questão de guerra híbrida, esse falso embate
entre direita e esquerda, porque, como diz o Rubem Gonzalez, enquanto a gente discute pauta de costumes, como, por exemplo, aqui no Brasil, você tem falado do tal qual o nome daquilo ali? Artigo neutro, uma coisa lá do identitarismo, né? Pronome neutro, né? Se sim, fala da questão do... E aí eu te pergunto se na Alemanha existe o tal do pronome neutro, mas eu não sei qual é a essência do idioma alemão, se permite naturalmente o tal do pronome neutro, né? Eu até sim. Portuguesa. A diga. língua portuguesa é muito fácil, não é verdade? Se começa por O, é masculino. Se começa por A, é feminino, não é? E também acaba Mas quando você mas na língua portuguesa eu até admito que no coletivo você coloca na língua portuguesa, quando é coletivo você coloca o masculino. Você fala os seus pais, né? Você tem geralmente quando é para designar coletivo homem e mulher, o que prevalece é o masculino. Até admito isso. É uma língua masculina, sim. Os seus pais, fortemente masculina, exatamente, é isso mesmo, Fábio. A língua alemã é a mesma coisa, só que há uma diferença. Aqui entende-se que as mulheres tiram o nome aos homens. Os homens é que não têm um denominador só deles. Portanto, aqui entende-se como estando abaixo das mulheres. Mas quando é coletivo na Alemanha, por exemplo, quando se fala pais, homem e mulher, como é que fica? É um bocado diferente. Se muda o pronome para feminino ou masculino? Há 3 tipos. Há o der, o die e o das. O die é o feminino, o a. O der é o masculino, o o. E o das é o pronome neutro, exatamente para isso. Isso já existe há muito tempo. E aqui, pronto, é sempre das para qualquer coisa. Quando tu não sabes se é masculino ou feminino, usas sempre o das. Então, Alemanha, então, o alemão já existe o pronome neutro. Já é muito confuso, Fábio. Ninguém quer isso. Nós estamos fartos disso. Fábio, são coisas que não se discutem na Alemanha. Não se discutem na Alemanha. Nem se discute isso em qualquer outro país. Só no Brasil e agora em Portugal. Mas eu entendo. Diga. Imagina a partir de Beijing, tá? Aqueles jovens ou quarentonas do Partido Comunista Chinês, ou mesmo no Kremlin, ligam a televisão e vejam Brasil, aquele mar de ouro e de mióbio, todos aqueles recursos naturais, e o que é que a população está a discutir? Pronome neutro. Pronome certo. Mas é isso que está acontecendo no Brasil, não tem o que fazer. Olha, um pouco atrás de uma coisa que a Dano disse, não sei se me permite. A Dano falou da questão das famílias desestruturadas e do crime endêmico no Brasil. E eu acho que esse é um problema que, de uma certa maneira, não tem solução. Porque é o seguinte, bom, eu sei, tem uma solução, claro, tem uma solução conservadora, mais família, mais religião e tudo mais. Porém, o problema é real que existe e é um problema que vai além, não tem uma causa humana direta, de um certo ponto. Bom, claro, tem causas políticas, porque algumas políticas públicas causaram isso, mas tem um problema humano mais profundo. Vocês lerem o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu não concordo com todo o livro, mas uma coisa interessante que ele fala é a questão das revoluções. Então, só o facto de que houve um melhoramento, houve uma melhoria da saúde pública entre os anos entre o século XIX e o século XX, ok? Um melhoramento na tecnologia de transporte, melhoramento no fornecimento de eletricidade. Então, significa que agora você tem muito mais pessoas a sobreviver do que sobreviviam antes. E você tem um aumento da produtividade tal que muitas dessas pessoas não têm uma função socialmente útil, economicamente útil na sociedade. Então,
facto de que o componente religioso e cultural que daria o sentido na vida deles já não então a classe criminal potencial. Então, essa classe criminal em potência muito grande dentro do Brasil. Nós, sobretudo, isso mesmo. O Brasil, a França tem é melhor alguém desligar o microfone que está com ruído. Não, não é você não, Samuel. Sou eu? É. Isso. Prossiga, Samuel. Sim, eu como estava a dizer, então, as mudanças da tecnologia de saúde, de transporte, de energia nos últimos 100 anos e o aumento da produtividade causa, ou seja, a criação de uma classe social que não tem função econômica, okay? Que não tem função econômica, e sem a componente religiosa e cultural que daria sentido à sua vida, né? Encontra-se, tipo, viver. E a estes, quando aparece essa cultura do crime, que é vulgarizada e idolatrada pela música e pela cultura, né? Especialmente no Brasil tem isso, os Estados Unidos também tem o mesmo. Então tens esse reservatório de crime endêmico. Então acho que não é um problema que pode ser resolvido. A solução de esquerda digamos, de política social, vamos dar gorjeta a todo mundo, mais escola, mais formação, também acho que não soluciona isso, porque o problema não é que essas pessoas não tenham formação, não é que não tenham gorjeta, o problema é que nós, como civilização, ainda não se adaptamos a uma nova realidade. Isso leva um pouco de tempo. Era só isso que eu tinha para dizer. Eu entendo que a questão de pauta de costumes não deveria fazer parte do Estado e, como eu tenho acompanhado estudos, a questão da entrega da riqueza nacional pelo Paulo Guedes, a questão é que a pauta de costumes fica como uma distração. Até porque eu entendo que o Bolsonaro não vive sem os identitários, porque, no caso, ele não tem qualquer projeto, pelo menos até agora, qualquer projeto de desenvolvimento nacional em relação ao Brasil, são a venda das estatais que nós estamos vendo. E, no caso, esse segmento da direita precisa dos identitários para, por exemplo, colocar a população para distrair e deixar a população inquieta, como, por exemplo, a questão do tal do pronome neutro, que é algo ridículo, né? Que as pessoas hoje, termos masculinos, eles colocam um X, né? Amigo, você coloca um X no O, o que é ridículo, mas a questão é que na Argentina parece que se tem discutido um laboratório que se quer ver de chegar aqui no Brasil para discutir mudança de sexo, os pais mudarem o sexo dos filhos aos 3 anos de idade, o que é inaceitável, mas eu acho que o que deve ser denunciado aí é a questão da cismogênese entre a direita e a esquerda, justamente para não discutir a pauta econômica, que é uma coisa que os Estados Unidos já faz há mais de 50 anos. As eleições americanas não procuram tocar fundo na questão econômica, né? Eu entendo que... Diga. Tenho 2 perguntas, Fábio. Eu acho que o primeiro... Bom, vou começar ao contrário. As eleições americanas, eles têm um propósito que é de não falar do problema realmente urgente, ou seja, o que é que vai afetar a vida dos americanos a curto e médio prazo. Este que deveria ser o tema principal das eleições. Mas, geralmente, eles têm uma tática de reatividade, ou seja, falar de coisas que já passaram e do que o candidato poderia ter feito.
por exemplo, a questão da imigração. A imigração ilegal ou legal em massa, eu acho que é um problema que é real e existe desde pelo menos 1988, ou seja, desde que o Reagan ganhou o seu último mandato. E o Reagan até tinha feito uma amnistia. Mas para voltar à tona, esse assunto só voltou à tona praticamente na eleição do Trump em 2016. Claro que era um problema, alguns falavam disso, mas no ciclo eleitoral maior sempre falava-se de problemas anexos, crise financeira, pautas identitárias, casamento gay, essas coisas. Enquanto que a imigração era o que mais afetava os americanos. E a segunda coisa é, falaste que o Bolsonaro não tem um plano de desenvolvimento, mas eu vi que até o Intercept tinha denunciado que ele tinha um plano de desenvolvimento que incluía construir infraestrutura na Amazônia, fazer ferrovias, vias rodoviárias, meter alguns rios como navegáveis e construir cidades, não? Ou este plano não... Mas isso aí não é um plano nacional de desenvolvimento em sentido amplo, mas eu sei que você quer dizer que... Porque a questão se diz aqui no Brasil, é que se vive uma república rentista, que o Bolsonaro realmente propôs isso, mas para o rentismo desenvolver a economia real não é interessante. Então, nesse caso, eu não tiro a razão. Certo, vou concordar. Mas, mas eu entendo que eu prossegui, que a minha visão de Estado é você ter um Estado que respeite os direitos individuais, mas que você também tenha principalmente porque a formação, a educação, aí eu concordo com a nossa amiga que realmente a formação não pode passar apenas pelo Estado, né? Mas eu entendo que você tem que ter essa questão dos direitos individuais, principalmente para que a sociedade organize a sua educação, né? Mas você tem uma sociedade com uma forte pegada de direitos sociais, onde você tem escolas de qualidade, hospitais, saúde de qualidade, né? E você organizar o estado de bem-estar social que o professor Felipe Quintas diz que eu vejo isso de forma bem clara na Alemanha, que você, dando uma tranquilidade para a pessoa na questão essencial, você consegue desenvolver melhor os talentos, né? Já que na Alemanha se planeja a educação da criança, acredito que até educação pública desde a infância, né? Conforme o Marx já disse aqui numa outra gravação, né? Mas também é importante dizer isso, de não ser idiota, de achar que de achar que o país que se vive é uma ilha, porque você tem ataques híbridos de qualquer forma e o país tem que reforçar a inteligência e, dependendo da necessidade, até tendo um regime mais fechado, porque o que aconteceu na Líbia, por exemplo, que se diz que na Líbia a pessoa relativamente tem um padrão de vida melhor do que na Alemanha, porque quem é classe média e classe alta na Líbia era praticamente rico, porque você não gastava com nada, praticamente energia, habitação, você economizava muito mais dinheiro do que na própria Alemanha, mas independente, mais com relação aos ataques híbridos, a nação ela tem que se fortalecer perante o que vem fora e não achar que ela não pode achar que ela nunca vai sofrer ataques externos de qualquer nação, né? E sempre visando o estado de bem-estar social, né? Eu acho que o que importa ao mundo,
Acho que o mundo ele deve convergir para uma mentalidade nacionalista, porque globalização, pelo menos nos estudos que eu tenho acompanhado, é sinônimo de imperialismo. Então, você tem que ter estadistas fortes que procurem ser magnânimo no coletivo para as suas populações, principalmente o estado de bem-estar social. Fala, Samuel. Olha, essa questão, por exemplo, da Líbia, né? Ok, você dá uma estabilidade social às pessoas, eles não têm que comprar quase nada. Bom, não estou a dizer que é realmente essa a situação da Líbia. A pessoa está a dizer de forma, digamos, do modelo, né? Como é que seria o modelo perfeito? Você dá todas as condições sociais, dá casas, dá dinheiro, dá estabilidade às pessoas, mas há dois problemas que acontecem aí, que é o seguinte: essa injeção de dinheiro e de mudança de estilo de vida, o que acontece? Isso causa uma mudança das relações de forças entre os diferentes componentes que, que constituem o país e os diferentes componentes que estão em equilíbrio, que constituem o próprio regime que instaura essas medidas, naquele caso que era o regime do Gaddafi. Então, ou seja, você está a dar estabilidade, mas a estabilidade que você está a dar está a mudar o equilíbrio do conjunto. Então, por isso que é fácil dizer que não. Ou não entendo porque é que caiu a Líbia se eles estavam a ver tão bem. Não, é que ao dar todos aqueles recursos, você muda a dinâmica entre os componentes. Quando você muda a dinâmica, um componente que antes era reprimido, agora vai querer estar no poder. E o que aconteceu na Líbia? O leste, que antes era o centro de gravidade do país, onde tinhas o rei, de onde era o rei da Líbia, colonial, tentou retomar o poder que estava na mão do centro, que é a tribo do Gaddafi, que tentava jogar os dois um contra o outro, para se manter no equilíbrio. Então, acho que a Líbia é um país um pouco mais tribal e por isso a dinâmica é um pouco tribal. Mas se você levar isso, por exemplo, o caso da Tunísia, né? A Tunísia é muito melhor, é um melhor exemplo, porque é um país que era muito mais moderno. Mas o que aconteceu na Tunísia? O Ben Ali fez um excelente trabalho de desenvolvimento social e humano, transformou um país que era islâmico em um país que é quase que economicamente e culturalmente uma extensão da França, um país moderno. Mas o que acontece? É você dar formação superior a uma percentagem grande da tua população jovem, mas o que acontece? A tua economia não cria os postos de trabalho que condizem ao estatuto social de um bacharel. Então, você teve bacharéis a serem vendedores de rua ambulantes. E a pessoa que desencadeou, digamos, a revolução da Primavera Árabe era justamente isso. Era um jovem que era formado, era um bacharel, mas não conseguia encontrar emprego de bacharel, era vendedor ambulante, sentiu-se frustrado e humilhado pela polícia por terem recebido o seu negócio e se suicidou pelo fogo, né? Isso tocou o coração de muitos tunisinos porque muitos vivem esse problema. Mesmo que em Angola tem um pouco isso. De vez em quando tem uns jovens que pegam umas pancartas, né? Essa semana até teve um que foi no Ministério dos Petróleos e escreveu que não, olha, eu fui formado na Ucrânia em engenharia de petróleos, mas não consigo emprego. Sim, ok, foste formado na Ucrânia, parabéns, mas é o seguinte, o mercado do trabalho do setor petrolífero tem um número fixo de vagas e por causa da crise até tem pessoas que têm experiência e formação, mas que estão fora do sistema, que estão no desemprego. Por ter o diploma não significa que tens o lugar, mas essa é a promessa, né, do ensino superior. Então, ou seja, quando você tenta fornecer todos esses serviços sociais, você está a resolver um problema e talvez a criar outro. Então, por isso que ok, percebe-se que, e por isso que eu vejo que é fácil dizer que não, porque que a Líbia se autodestruiu, mas o problema é o seguinte, às vezes a ajuda também destrói. Não sei se
não sei, o caso da Líbia eu terei que acompanhar melhor, porque eu não sei se realmente houve essa questão de se realmente houve essa questão de desemprego, mas pelo que você dá a entender aí, em relação à Tunísia era só petróleo mesmo, mas não se procurava gerar valor agregado, né? Mas só para antes de dar a palavra para você, eu entendo que eu acho que independente de nossas ideologias e tudo mais, eu acho que não se pode ter, e aí você morou na República Democrática do Congo, eu acho que todo país deve ter um mínimo de unidade nacional, porque pelo que a informação que eu tenho que na República Democrática no Congo, talvez quando você morou lá ainda era chamado de Zaire, não sei. Mas o que eu sei é que a República Democrática do Congo, você tem vários, é um país riquíssimo, mas tem várias tribos que brigam entre si para ver quem vai agradar mais o estrangeiro e ganhar a comissão, né? Então é importante sempre ter um mínimo de unidade nacional, né? E em relação se o social pode estragar o país, não sei, eu teria que refletir. Sim, por exemplo, veja, no caso do Congo, não é que você tem várias tribos que querem agradar o estrangeiro, não. O problema não é este. Porque às vezes nós sobreestimamos o poder do estrangeiro sobre os diferentes países. Já não estamos no ano 1880, em que basta você aparecer com uma metralhadora Maxim e 500 homens, digamos, e 100 europeus oficiais e uns 500 askari, né, uns 500, digamos, fuzileiros senegaleses, e você pode colocar 50 mil pessoas a correr, né? Agora, a tecnologia faz com que dominar militarmente os países chega a ser um pouco mais difícil, especialmente porque nesse mundo polarizado, você tenta dominar, mas tens 3 ou 4 países que fornecem armas e treinamento ao teu oponente. No Congo não é um problema de agradar o estrangeiro, mas o problema é que este é um problema real, que você tem grupos, e estes grupos, alguns querem beneficiar-se assim, ou seja, querem dominar os outros. Então, querem dominar os outros e não chegar a um acordo de partilha do poder. Ainda estão numa fase de, digamos, dominação predatória. Nos Estados Unidos também há dominação, mas há um entendimento entre eles que vale a pena trabalharem juntos pelo bem comum dos dois, nas áreas de interesse comum, e lutar apenas pelo poder absoluto, mesmo mais sabendo que de 4 em 4 anos podem fazer um rodízio, alternando ou seja, há uma divisão, há um poder pelo qual há competição e há outra parte do poder que é detido em comum. Bom, então é isso. Vamos ver, então. Eu vejo propaganda eleitoral. Hoje eu não tenho paciência de ver propaganda eleitoral, mas vamos ver. Um recado aí para todos, quando é que se vai ter candidato que vai falar do posto de saúde, se vai falar da escola, de realidades do município, né? Vamos ver como vai ser as eleições municipais. Cara, eu estava vendo, se me permitem, eu vou compartilhar a tela, fazer um compartilhamento. Tem um candidato aqui em Vitória, chamado Capitão Assunção. Olha a pauta dele, deixa eu só compartilhar a tela, vou para o meu Instagram. Olha o nível do cara, bicho. Vamos lá. Olha o nível do cara. Vou mostrar aqui para vocês para não deixar qualquer dúvida. Essa é a pauta do cara. Deixa eu ver aqui. Um áudio. Estão ouvindo? Eu estou a ouvir, só não estou a ver a pauta. Espera aí. Eu não escuto ele, só estou vendo.
Não escuta? Esse que é o Capitão Assunção, ele é fã do Bolsonaro. Vocês estão ouvindo? Não estou ouvindo, não. Eu estou ouvindo, só agora que estou a ver do teu telemóvel. Eu compartilho. Não, a pauta dele como prefeito é dizer que fulano tá um vagabundo, porque matou não sei quem. Essa é a ordem do dia que a gente está vivendo aqui. E deve ter outros que parece aqueles programas, não sei se na Europa tem, não sei se na Angola tem, mas aqui existem programas policiais de caráter policial Não, aqui não. que fica denunciando o mundo cão. Mas você sabe o que eu Cidade estou dizendo. Alerta, isso. É Sei, isso. mas aqui não. Mas esse é o nível da campanha eleitoral no Brasil. Espero que tenha candidatos que falem, né, da realidade do município, ou até redução da criminalidade, o que fazer de forma concreta, do que ficar irritado, que a gente sabe que isso é guerra híbrida, isso não é uma coisa inocente, mas do que você querer distrair a população falando de casos concretos da criminalidade, né? Procurando falar do varejo da criminalidade, um exemplo concreto ali, para ver se você tira voto. É lamentável. Fábio, eu acho que eles estão tentando, tal, tipo o Capitão Assunção, eu não sigo ele no Instagram, mas eu sigo o Bolsonaro, daí ele é fã do Bolsonaro, porque ele sempre comenta a favor do Bolsonaro, ele defende o Bolsonaro com todas as suas forças. E eu vejo pelos comentários dele, a maneira como ele escreve, na verdade, ele está buscando os votos de pessoas honestas, sabes? Ainda que ele não seja, ainda que ele tenha o seu passado, mas ele busca os votos das pessoas que se sentem necessidade de demonstrar virtuosidade, estás a entender? Por isso que ele está apelando para essas coisas e não está a falar dos problemas reais do que é necessário mudar em Vitória. Então, claro, como tu dizes, isso aí distrai um pouco da realidade do local. Mas não quer dizer que ele depois, se ele ganhar as eleições, que ele não vai fazer, não é? Ele só está pegando ali aqueles eleitores que ele quer, que ele está a buscar, né? Mas eu não tenho paciência para ver propaganda eleitoral, mas... Não, ninguém Aliás, tem, eu né? pergunto... Não, mas eu gostava É aquela muito bizarrice. Não, porque no meu histórico eu gostava muito de ver propaganda eleitoral, mas eu acompanho alguns analistas políticos que eu já tenho costume. O problema de ver campanha eleitoral porque a campanha eleitoral é tipo você vai comprar um imóvel, você lá vê lá a propaganda, tá? Você não faz análise. É como se eu é como se eu comesse carne de segunda, que é propaganda eleitoral, discurso raso da política, e passasse a comer filé mignon, que é uma carne de primeira, que é análise política, meta-análise. Então, eu não tenho paciência de ouvir certos discursos, eh, certos, certas formas de informação que já se vive um costume de ter um outro patamar, né? Mas eu pergunto se vou só comentando o que você disse, Samuel, em relação dos Estados Unidos, a Suprema Corte, sabe, sei lá por qual intenção, permite comparar a pessoa jurídica, a pessoa física, e a pessoa jurídica pode doar o quanto quiser de eleição, o que é um absurdo. Eu, pessoalmente, sou a favor do financiamento público de campanha, principalmente para evitar troca de favores, né?
Mas parece que na Alemanha o financiamento é público, né? Mas eu pergunto se em Portugal e na Alemanha existe propaganda eleitoral e se ela é obrigatória na televisão. E também em Angola também. Ok, antes do Brito entrar para a Alemanha, vou só falar para Angola. Então, primeiro, a questão dos Estados Unidos não é que não é que as pessoas jurídicas, as corporações podem doar de maneira ilimitada as campanhas, não. A decisão do Citizen United apenas diz que uma associação para fins não lucrativos ou uma corporação pode gastar de maneira ilimitada em propaganda eleitoral a prol do candidato. Ou seja, não é que vão entregar o dinheiro ao Trump ou ao Joe Biden, mas vão poder comprar spot publicitário para o Trump e o Joe Biden, organizar eventos para o Trump e o Joe Biden, sem limites de orçamento. E a lógica é que todos os americanos têm o direito de participar nas eleições e impor um limite financeiro é limitar, né, a participação política de todas. Porque a corporação é apenas uma maneira de tornar a capacidade mais eficaz, porque você tem que agir em grupo e juntar dinheiro. Agora, em termos do financiamento das campanhas, cá em Angola o financiamento das campanhas é público. As campanhas, tanto as presidenciais... agora só temos eleições parlamentares e o Parlamento elege o presidente. É uma bela brincadeira. Então, o financiamento é público. Mas as TVs são obrigadas a veicular propaganda eleitoral? TV e rádio? Sim, não. A TV privada, a TV pública, a TPA, e a Rádio Nacional da Angola é obrigada a veicular a propaganda eleitoral, sim. Mas são spots muito pequenos de 5 minutos no máximo. Você já tens 6 spots segundos de 5 minutos, um candidato atrás do outro. E não é eficaz sequer para comunicar qualquer tipo de ideia ao eleitor. Até tinha um spot que eu me lembro muito bem, de um senhor vestido como se fosse um Mobutu, com uma touca do leopardo, eu tenho que encontrar esse spot para meter depois do link. Não, eu creio que não está na internet. Com um bastão e ela dizer, olha, aqui há forças ocultas a trabalhar contra esse país e eu sou o único que tem o caminho dos espíritos para resolver isso. Tá bom, então isso é brincadeira, né? Então, é uma piada. E eu acho que o financiamento público aqui serve apenas como uma espécie de duas coisas. Serve como propina legalizada e como maneira de dividir dinheiro. Porque é o seguinte, você aqui tem opositores profissionais que só existem para... O truque é sempre o mesmo. Você critica o suficiente para incomodar quem está no poder e depois você recebe a tua gorjeta para ficar calado. Então, o fundo eleitoral também serve para isso. Porque houve tantos escândalos, por exemplo, teve um partido em que o presidente do partido viajou para a África do Sul para ir comprar material de propaganda, entre aspas, e foi lá e o material de propaganda nunca veio para cá. Entretanto, o dinheiro foi transferido para a África do Sul. Há partidos, não só partidos no poder, mas todos os partidos, há partidos que compraram carros para efeitos de campanha, entre aspas, e esses carros foram distribuídos entre os membros do partido. Então, é simplesmente uma maneira de subornar, né, todos os participantes na eleição. Eu sou pessoalmente a favor apenas do financiamento privado. Porque também o financiamento privado tem um aspecto importante, é que ele aumenta a capacidade de mobilização política dos partidos. Porque é o seguinte, quando você pega o facto do partido ter que andar pelo país a pedir doações, a falar com os eleitores um a um, e o facto do eleitor contribuir o seu dinheiro ao partido, cria uma ligação afetiva muito mais forte do que o teu dinheiro ser tirado do teu salário e entregado ao gajo de maneira indireta, estás a ver? Então, é por isso que você vê que há certos países que querem financiamento público porque é uma maneira de impedir mobilização em massa. Não sei, para mim isso aí que você diz não é financiamento público, é um financiamento disfarçado de público. Eu acho que o financiamento público ele garante
Claro, também não acho que o financiamento público vai acabar com a corrupção eleitoral, mas o financiamento público de verdade, feito de uma forma correta, você garante uma maior competitividade. Você sabe por que eu falo isso? Porque isso a gente vê em âmbito municipal, que até o prefeito de Vitória, que é um vigarista, que foi, né, João Coser, que se diz socialista, mas andava com o poder privado. Uma vez ele veiculou nos jornais daqui que agradecendo os patrocinadores. A questão é que o problema do financiamento privado, isso a gente vê muito no município, a gravidade, é que as empresas que patrocinam o prefeito quer benesses, quer construir prédio muito alto, por exemplo, que atrapalha o direito de vista, que deu até problema em Vitória. Você contratar empresa de forma fraudulenta para cuidar de asfalto, quando não precisa asfaltar. E, enfim, as empresas querem um retorno e a gente vê isso de uma forma muito grave no município. O quanto as empresas querem ter o retorno. Mas eu acho que o financiamento público, pelo menos, se procura ter a intenção de libertar os políticos dessas amarras. Né? Aqui em Vitória, na Grande Vitória, as empresas de metalurgia, como a Vale, a Arcelor, ela procura financiar políticos, principalmente para manter o pau preto aqui. Vai. Posso falar? Vai, pode ir. Posso. Força. Então, eu já concordo com o Samuel. Eu acho que o financiamento eleitoral tinha que ser privado. Não digo na sua totalidade, mas tinha que ser privado. Porque os exemplos que tu deste, Fábio, são os que acontecem hoje em dia. Ou seja, no Brasil, o financiamento eleitoral ele é público, é do Estado, e acontece tudo isso que tu falaste. Ou seja, as estradas asfaltadas, que não precisavam nem de ser asfaltadas, empreiteiras contratadas que não precisavam, que nem trabalham, prédios altos que cortam a vista. Isso é o que acontece no Brasil hoje em dia. E meu, tu sabes o que é que acontece. Então, a realidade é que não se vai acabar. Nunca, nem com a criminalidade, como falávamos há pouco, nem com a corrupção, não vai acabar. Até mesmo tu vês na China que todos os corruptos do governo são condenados à morte e ainda assim continuam a existir corruptos, até na China. Então, acabar nunca se vai, mas diminuir se pode diminuir. E eu concordo com o Samuel. Eu acho que o financiamento não tinha que ser público. Tinha que ser privado. Ou seja, cada partido que fosse caçar o seu dinheiro para gastar conforme quisesse, com comícios, com o que quisesse. Quando falavas em Portugal, aqui tem tempo de antena, tá? Tanto na televisão quanto na rádio, debates, santinhos distribuídos, placas afixadas, tal, tem propaganda eleitoral para caramba, incluindo na TV e na rádio. E era outra coisa. Obrigatório. A TV, a rádio veicular. É sim. Sim. É sim. Sim. É sim. Por isso que eu te digo, por exemplo, lembras-te da campanha do Bolsonaro? Ele tinha 7 segundos, né? Ele tinha 7 segundos. Porquê? Porque ele era deputado único. Aí você entra no outro debate que a gente poderia falar depois. Ele tinha dinheiro para fazer até onde a internet vai passar a TV. Não era distribuído. Aí a gente poderia discutir, né? porque ninguém com menos de 10 segundos
realmente ninguém com menos de 10 segundos se elege presidente no Brasil, ou se elegeu, né? Tinha dinheiro, né? E ele até tinha uma verbinha boa e tu viste o que ele gastou, né? Enquanto os outros gastaram 60 milhões, gastou 2. Então, né? Max, na Alemanha o financiamento em Portugal o financiamento é público ou privado? Bem, em Portugal, acho que a maior regra pode ser privado, mas não pode ser estrangeiro. Portanto, esse é um dos grandes problemas em Portugal, é se existe financiamento estrangeiro, então há logo grandes charilhos. E a nível de financiamento privado, eu creio que também há restrições, até 10 mil euros. Portanto, é o valor que cada privado pode dar. Embora, claro, que há formas de dar a volta a isto, não é verdade? Geralmente o que se faz é um jantar de angariação de fundos, e algum milionário que queira dar, por exemplo, Alemanha. 100 mil euros. Na Alemanha, boa pergunta. Na Alemanha tem que ser público, ou seja, sempre que há um financiamento é obrigatório informar o povo de quem é que financiou e quanto, independente do valor. Portanto, e também existe Então mais escrutínio, então ou parte seja, é privado, sim. Então na Alemanha, então não é verdade que na Alemanha o financiamento é totalmente público. Depende, se for um partido pequeno tem alguma ajuda, mas partidos grandes não recebem esse tipo de ajuda, já têm a sua própria fonte de financiamento, geralmente. Só para dizer uma coisa, a Alemanha também tem corrupção e o número de euros é maior do que em Portugal. Ou seja, roubam mais na Alemanha do que em Portugal. A única diferença verdadeiramente grande é que o povo em si é muito mais agressivo quando descobre que há corrupção. Então o político é logo despedido e não volta a arranjar emprego tão depressa e é muito exigente nisso. Então quem é corrupto para conseguir roubar tem que conseguir enganar muito bem e nunca deixar de ser apanhado. Se isso acontece, vá logo à vida. Eu, pelo menos, vejo também em Portugal, não existe esse tipo de preocupação. Ou seja, vai haver uma espécie de curso em tribunal, depois nunca prendem a pessoa ou nunca chega sequer a tribunal. Então há muita impunidade e aqui é um bocadinho diferente. Creio que é isso. Então é isso, acho que nós já finalizar e gostei da conversa. Calma, você não pode fugir assim, Fábio. Você tem que falar do fundão eleitoral, porque aquilo é financiamento público e é uma bela brincadeira, não? O TSE distribui uma renda aos partidos de acordo com a proporcionalidade dos partidos no Congresso Nacional, distribui o fundo eleitoral. Desde 2018, se não me engano, desde 2018 não é permitido que as empresas doem para a campanha como empresa, só pessoa física, mas a gente sabe que problema, porque a empresa pode contratar vários laranjas para supostamente disfarçarem de pessoa física. E é isso, né? E aí tem isso basicamente, mas eu ainda insisto na questão do financiamento público, né? Uma questão que eu noto que tem na Alemanha, que eu acho, não sei se é uma prática corrente, é que os filiados procuram. Teve um plebiscito que eu vi se o partido, acho que o nome, a sigla é SPD, procurou fazer um plebiscito para os filiados se ainda apoiam a Angela Merkel, né? E eu acho até interessante, mas então, pelo que se vê, então, na questão da corrupção eleitoral, realmente não é muito diferente de um partido para outro, né? A questão de se a Alemanha tem corrupção, realmente eu não achei que tinha uma proporcionalidade, esse nível de proporcionalidade que foi apresentado.
Posso falar? Sim, fala, Adão, esteja à vontade. Então, assim, olha só. Na verdade, na Alemanha é aquela história, né? Para roubar tem que roubar com força, porque senão não adianta nada roubar. Ou seja, o cara vai roubar, rouba muito, porque depois não vai voltar à vida pública. O que não acontece em Portugal. Também não acontece no Brasil e a gente sabe que não, né, Fábio? Infelizmente é assim. Em Portugal é a mesma coisa. As leis são muito brandas. As leis de corrupção vão de 2 a 5 anos, só. Só isso, tá? Fora a morosidade. Tá lá, eu escrevi lá sobre corrupção, está lá no blog do Bloco de Direita que eu escrevi, né? Está lá as penas. No finalzinho do artigo está lá as penas. Então são penas muito brandas, são leis antigas e as penas são muito brandas. À parte de que, se for réu primário, não sei o que e tal, tenha o seu emprego, não sei o que mais, todas essas coisas, esses requisitos, ele só vai cumprir 1/3 da pena. Entende? Então, o cara pega 1 ou 2 ou 5 anos, que seja, 2 penas de corrupção passiva ou ativa, das 2 de 5 anos, dá 10 anos na totalidade, mas espera, ele tem emprego, ele tem casa própria, tal, tem morada fixa, não sei o que, é o primário, vai só cumprir 1/3 da pena, e o advogado entra com uma ação para, sei lá, transformar aquilo em dinheiro ou outras coisas quaisquer, né, ou a revisão da pena e fazer e se apresentar a cada mês ou não sei o quê. Entendem? Então, aqui a impunidade, ela rola solta. Ao contrário da Alemanha. A Alemanha, eles são mais rigorosos nisso, eles são mais honestos, eles são mais sérios e mais éticos, os alemães. Ao contrário de Portugal, dos latinos aqui, né? Dos quais descende o Brasil. A Alemanha é o 10º, eu vi aqui uma pesquisa, é o 10º país que mais honesto, vamos dizer assim. Portugal está 29º, se não me engano o Brasil está na posição 79 e Angola está lá para mais de 100, mais de 150. Mas olha, sinceramente, Fábio, honesto. Sinceramente, em proporção de população, Portugal é bem pior do que o Brasil. Porque olha, aqui nós temos 70 pastas de ministérios. 70 mil. Um país com 10 milhões de habitantes. 10 milhões. Tem menos que São Paulo. Não, pensa. Agora dois empresários foram com pena anulada no Porto, foi detectado corrupção passiva, mas como a polícia, sei lá, fez umas ilegalidades a recolher as provas, a pena foi anulada, pronto. Mais uma. Né? Estão lá os caras festejando com uma multa de 65 milhões e não sei o quê, estão lá todos festejando, todos felizes da vida. A vantagem 65 mil euros, uma coisa assim. A vantagem de Portugal é que eu acho que um juiz em Portugal não sonha o que ganha um juiz no Brasil, né? Somente de primeira instância, né? O juiz estadual de primeira instância, né? Eu acho que os juízes ganham mais no Brasil. Viu? Eles ganham mais. Um juiz no Brasil, um juiz de primeira instância, estadual de primeira instância no Brasil ganha 50 mil eu acho reais que ganham mais média. do que aqui. Ganham mais do que aqui. Sabes quanto ganha aqui o Presidente da República, Fábio? São 6 mil euros que ele ganha. Presidente da República. Mas sem gastar nada também, né? Não, não, gasta nada dele, né? Gasta de nós, que são 15 mil que ele gasta todo mês, né? Não, sim, mas o salário vai inteirinho para a conta dele. Mas o salário de presidente da República no Brasil sempre foi modesto também. É modesto, sim.
É modesto. Mas você também não gasta nada, né? Não, mas você não gasta nada, né? Você não precisa ir comprar pão, não precisa pagar a conta do Palácio do Planalto. Nada. Entendeu? Mas é isso, né? Então, mas vamos para as considerações finais, então? Então, eu não acho justo, para as considerações finais, já vou colocar a minha posição aqui, tá? Assim, não acho justo o financiamento eleitoral ser público, porque, assim como tu disseste, tem países que têm partidos que são grandes e eles ganham muito mais, têm muito mais financiamento público do que os partidos pequenos. Então, aí não é justo. Então, por isso que eu sou a favor do financiamento privado. Claro, que demonstrem publicamente, ou seja, tenham um portal de transparência de onde vem todo o financiamento. Isso sim, né? Mas que o partido tenha a liberdade de buscar financiamento privado. Aqui em Portugal é permitido financiamento privado, o que eu acho certo. Falei. Tá, então é isso. Minha consideração final é que a gente espera que a eleição municipal se discuta coisas do município. Questão do financiamento privado eu vou refletir, mas eu acho que o financiamento público pode ser o melhor caminho e que o Estado, de uma forma ampla, discuta questões de Estado e permita o particular discutir as suas questões particulares e vamos ver como vai ser as eleições municipais no Brasil e faço votos que em Portugal, na Alemanha, já que Angola e que as eleições em Angola, as eleições de forma geral, não se discuta questão de costumes, embora você já me falou, né, Max, que os identitários fizeram um acordo com o partido dominante que para dar 1 bilhão de euros aos bancos, aí você coloca em pauta de gênero, não sei o que é importante observar toda a infiltração em todos os setores do governo, que entendo que o Estado não deve se preocupar com questão de costumes. Então é isso, essa é a minha consideração final. Acho que vou ter a minha, antes do Brito. Há duas coisas aqui. Eu creio que há eleições municipais, ou pelo menos o poder local, é uma boa ideia. Eu só tenho algumas perguntas, algumas dúvidas sobre o modelo que é geralmente aceito tanto no Brasil como em Portugal, e especialmente na França. Não acredito que seja necessário que essas eleições sejam em simultâneo, porque cada município deveria ter o seu ciclo de vida próprio, que tem a ver com as suas atividades econômicas e sociais. Então, não há necessidade que sejam todas em simultâneo, na minha opinião. E dois, eu acho que essas administrações do poder local não deveriam ter financiamento público, poder central, deveria ser digamos, uma auto-organização local, consoante os problemas e os recursos locais. Assim, não serviria de modo de subornar as pequenas elites locais e servir de cabide de emprego. E agora, a questão do financiamento público, eu realmente, como Adão, não sou contra o financiamento público. Especialmente porque eu tenho a certeza que o financiamento privado, especialmente quando de eleitores individuais, é um instrumento de mobilização política muito mais poderoso que passar spot publicitário na rádio, no Facebook. Porque você cria uma relação direta entre o eleitor e o partido. Ou seja, você dá o teu 5 kwanza e o teu 5 kwanza é o teu dinheiro. Você sente que aquilo é uma participação direta dos destinos do partido e no programa que você apoia. Porque a questão do financiamento público serve um pouco para tirar esse elo emocional entre o eleitor e o seu partido, sanitizar aquilo
e tornar o partido financeiramente dependente do Estado, que é, claro, dominado por um grupo e que supostamente esse partido está a lutar pelo poder contra a mão que a dá de comer. Isso, para mim, não faz nenhum sentido lógico. Então, é só isso que eu tenho. E para boa sorte nessas eleições. Eu aqui só espero que as autárquicas, quando acontecer, que seja menos anormal que o que nós vemos no Brasil. Mas acho que Angola está bem disposta e pronta para superar todos os memes que vocês vão ter no Brasil. Até de há pouco tem, afinal, num município brasileiro, tem um Bolsonaro comunista, tem cara do Bolsonaro, nome do Bolsonaro, mas é comunista. Enfim. Bem, da minha parte, aquilo que, primeiro de tudo, queria agradecer à presença da Dawn. Acho que foi muito importante termos esta visão simultânea, tanto do Brasil como de Portugal, principalmente para poder comparar ela por ela. E o que mais me surpreendeu foi mesmo como no Brasil, ao descobrir como é que no Brasil conseguiram aproximar as pessoas dos órgãos de decisão e dos órgãos do dia-a-dia. Ou seja, em coisas como a educação, em coisas como a saúde. É muito mais local poder saber com quem é que nós falamos, mostrar os problemas da população e garantir que conseguimos ter uma voz e que conseguimos falar com alguém que se preocupa connosco, do que no caso atual que temos em Portugal, em que um utilizador normal, de uma terra que seja pequena, tem que se abordar diretamente o ministro em Lisboa, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, que deve ter certamente outras coisas com que se preocupar. Portanto, eu gostei muito de ouvir a impressão da Dawn e do Fábio e do Sam, a ver qual era a comparação entre cada um, e acho que em Portugal, pelo menos, é algo que nós devíamos pensar no futuro, ou seja, garantir que uma prefeitura ou uma Câmara Municipal comece a ter esse tipo de poder, ou neste caso esse tipo de decisão e de influência nas clínicas, nos postos de saúde, não digo tanto na polícia, mas pelo menos na organização das escolas, e hoje em dia isso falta um bocado. E pronto, essa é a minha consideração final e muito obrigado a todos por terem vindo e por terem feito mais uma boa conversa. Então, acho que todos deram a consideração final, né? Então é isso. Então, um abraço a todos e tudo de bom. Um abraço.